O Lula publicou um artigo no Washington Post para se defender do tarifaço do Trump. Só que, talvez sem querer, ele assumiu que o Brasil está sob total censura dos tribunais. Neste domingo, o Lula publicou... Vamos falar a verdade, o Lula não publicou nada, né? Alguém escreveu para o Lula o artigo, obviamente no Washington Post de hoje, e no texto ele diz que ele é contra as novas tarifas do Trump de 12,5% a 37,5%, e ele pede nesse artigo, ou quem escreveu para ele, pede nesse artigo, aspas, um diálogo aberto e construtivo entre os dois países, e aquele blá blá blá. Na parte que eu mencionei, que ele entrega que nós vivemos sob um regime de censura no país, ele diz assim, aspas, a liberdade de expressão não é um salvo-conduto para atividades criminosas. Duvido que ele saiba o que é salvo-conduto, mas vamos seguir. Um salvo-conduto para atividades criminosas em plataformas de redes sociais. Só que é o seguinte, a gente não está aqui dizendo que é um salvo-conduto para qualquer coisa. Ninguém quer deixar de punir crimes oriundos da fala. O que não se quer é que censure a fala, porque censurando a fala não dá nem para punir o crime, porque o crime não existe, porque você não deixa ninguém falar. Você impede a pessoa de falar, não tem o crime para punir. Então ninguém está falando de punição de crime, a gente está falando de censura, de impedimento da fala, de impedimento da circulação de ideias e do debate livre no país. A gente está reclamando, e não é a gente só, mas os Estados Unidos, as tarifas impostas pelos Estados Unidos não se justificaram no fato de que você, Lula, ou o STF, estão punindo as pessoas por falarem. E sim que há ordens secretas. Essa foi a reclamação. Os Estados Unidos disseram, há ordens secretas nos tribunais brasileiros. Isso daí não tem nada a ver com punição. E essa é a maneira que vocês têm lidado com as redes sociais, com ordens secretas, derrubando conteúdo, sem inclusive avisar daqueles conteúdos. Eu já disse isso aqui, eu fui o primeiro advogado do inquérito das fake news, defendi a revista Cruzoé em 2019, até hoje eu não tive acesso ao inquérito, até hoje os fundadores da revista estão dentro do inquérito sem saber por quê. E o que isso tem a ver com democracia? Nem tinha discussão de Bolsonaro ou não. Então, meus caros, a coisa é muito mais embaixo. O Lula ainda segue no artigo que escreveram para ele, dizendo que ele quer proteger as famílias e as crianças da ganância de um punhado de oligarcas da tecnologia. Você acredita mesmo que foi o Lula que escreveu isso? Isso aqui tem rastro de quem faz a política internacional brasileira. Tem o DNA nesse texto aqui de Celso Amorim, tem o DNA de Mauro Vieira, dessa gente que entregou a economia do país para o pior do que tem lá fora. Enfim, tem ainda uma parte do artigo que ele fala que o destino do Brasil cabe exclusivamente aos brasileiros. O problema é que os brasileiros não têm potência para tirar, não é, o Lula, da frente as pessoas que ele quer. Então, o Brasil, se ele tivesse realmente, se coubesse realmente a nós exclusivamente, precisaria caber, né? Precisaria ser do nosso direito votar quando a gente também não quer que um presidente continue. Só que a gente tem aqui a academia impedindo, a imprensa impedindo, a gente tem os tribunais impedindo. Então, se cabe exclusivamente ao brasileiro escolher o seu destino, para, Lula, de pedir ajuda para toda a máquina pública e deixa o voto das pessoas decidir. Ou pelo menos deixa os norte-americanos virem ao Brasil para confirmar que você é um democrata. Para de negar visto para emissários do Trump como você fez hoje, como você fez hoje com esses emissários que queriam vir ao Brasil para falar sobre eleições limpas. Não, isso não pode ser dito dentro desse país, né? Então não cabe esse destino a nós. Se coubesse a nós, tinha de caber também a nós, podemos nos livrar de tudo que está aí. Mas vocês entulham tudo que está aí na nossa cabeça e ainda pedem ajuda aos universitários, à imprensa, aos tribunais. Aí fica muito difícil caber ao nosso voto, caber a nós mesmos nos livrarmos daquilo que a gente não quer mais no país. Deixa aqui o seu recado, deixa aqui o seu comentário e vamos seguir atento a essa história. Se inscreva no canal, a gente quer que você faça parte da comunidade.